Seja bem-vindo ao resumo do livro Fixe o Conhecimento. Este livro foi escrito por Peter Sebral e resumido pela equipe do canal Super Resumos Audiobooks. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Ao se inscrever no nosso canal, você garante a continuidade do nosso trabalho e ajuda o canal para que o YouTube leve este resumo em audiobook para mais gente. Deixe também o seu like e clique no sininho para não perder nenhum resumo gratuito. Agora, vamos lá! Introdução. Muitas das práticas de aprendizagem mais eficazes são subutilizadas na educação formal. Estratégias comuns como destacar textos, reler passagens e sessões de estudo que duram a noite toda normalmente não funcionam tão bem. Esses métodos fazem você acreditar que conhece o material muito melhor do que realmente conhece. Por outro lado, abordagens que parecem lentas e contraintuitivas muitas vezes resultam em retenção, compreensão e domínio muito melhores. O livro Fixe o Conhecimento vai ajudar você a melhorar a sua aprendizagem a partir de práticas eficazes comprovadas por estudos científicos. Memória. Longe de ser um aspecto periférico da educação, a memória é essencial para poder recordar, sintetizar e compreender ideias complexas. Na verdade, os autores do livro definem a aprendizagem como adquirir conhecimentos e habilidades e os ter prontamente disponíveis de memória para que você possa compreender problemas e oportunidades futuras. A menos que você possa usar a habilidade ou conhecimento que está desenvolvendo, você não estará aprendendo de maneira ideal. Segundo os autores, nós somos ruins para avaliar quando estamos aprendendo e bons quando não estamos. Quando o progresso é mais difícil e mais lento e não parece produtivo, somos atraídos para estratégias que parecem mais frutíferas, sem saber que os ganhos dessas estratégias são muitas vezes temporários. Os autores destacam ainda 4 importantes pontos sobre o processo de aprendizagem. A aprendizagem envolve memória. A aprendizagem precisa acontecer ao longo da vida. A aprendizagem é uma habilidade adquirida. A aprendizagem exige, ou deveria ser, um esforço. A releitura e a prática concentrada são menos eficazes. Se lembre de que a prática espaçada, o autoteste, a tentativa de problemas sem soluções e a intercalação funcionam muito melhor. Atender aos estilos de aprendizagem não funciona. Compreender os princípios e regras subjacentes ajuda mais quando confrontado com situações desconhecidas. A elaboração solidifica a compreensão, pois você explica um conceito usando exemplos e detalhes que observou. Para os autores, as pessoas que aprendem a extrair as ideias-chave de novos materiais e a organizar tudo num modelo mental, além de ligar esse modelo ao conhecimento prévio, mostram uma vantagem na aprendizagem de domínio complexo. Deveríamos parar de ver o teste como um ato fútil de memorização e começar a conceber ele como um ato de recuperação. Dessa forma, torna-se uma ferramenta de aprendizagem. A reflexão é uma forma de prática e envolve vários exercícios cognitivos, recuperação de aprendizagem e experiência anteriores, ensaio mental e visualização. Lembrar o que você aprendeu e o pensamento criativo não são mutuamente exclusivos. Tanto a recuperação quanto a imaginação são necessárias. O melhor guia para não esquecer do que aprendeu: faça a primeira revisão logo após os estudos, cerca de 15 a 20 minutos depois. Faça uma segunda revisão 7 dias depois do primeiro estudo. Segundo os autores, esforços e contratempos, como em qualquer videogame de ação ou nova manobra de bicicleta, são essenciais se você quiser superar seu nível atual de desempenho em direção à verdadeira experiência. Cometer erros e corrigi-los constrói pontes para o aprendizado avançado. Os autores destacam também o efeito de geração, que é o fenômeno pelo qual os indivíduos têm melhores memórias quando geram ideias em suas próprias mentes, ao invés de ler essas ideias. Num estudo de 2007, os questionários surpresa como principal forma de avaliação num curso fizeram com que os alunos se sentissem ameaçados e diminuíssem a frequência.
fazer menos testes também não ajudou. No entanto, vários questionários de baixo risco, espaçados ao longo do período, levaram a taxas mais altas de retenção e frequência. Quanto mais esforço envolvido na recordação, mais conhecimento é retido. É por isso que perguntas de resposta curta e ensaios curtos ajudam os alunos a lembrar mais material do que questões de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso, que requerem apenas reconhecimento. O feedback tardio contribui para uma melhor recordação, em oposição ao feedback imediato, que pode se tornar uma espécie de muleta. Na aprendizagem cinética, como fazer lances livres ou balançar um taco de golfe, o atraso entre a ação e o resultado pode tornar a prática difícil, mas estimula a aprendizagem mais do que se os resultados fossem imediatos. O feedback imediato é como ter rodinhas em uma bicicleta. Elas acabam sendo o estado padrão, em vez de melhorar o desempenho. Robert Bork cunhou o termo dificuldade desejável para abordar a importância do desafio quando se trata de certas facetas da aprendizagem. A recuperação é mais eficaz na promoção da retenção quando é mais difícil. Por outro lado, quanto mais fácil for recuperar algo, menor será o efeito na melhoria da memória. Estágios da aprendizagem. A aprendizagem envolve 3 estágios básicos: codificação, consolidação e recuperação. A codificação ocorre quando você processa a linguagem e os movimentos observados em sinais em seu cérebro que formam representações mentais ou impressões do que está sendo aprendido. A consolidação ocorre quando você solidifica essas representações e padrões codificados por meio de espaçamento, prática variada e sono. A recuperação ocorre quando você traz esses padrões de volta à memória de trabalho para realizar uma tarefa ou responder a uma pergunta. Embora tenhamos uma capacidade quase infinita de memória consolidada, só temos acesso a uma certa quantidade delas em um determinado momento. Você pode fazer algumas perguntas para encorajar a geração de memória e a recuperação do aprendizado. Quais são as ideias-chave? Quais são alguns exemplos? Como isso se relaciona com o que eu já sei? Após uma experiência em que você pratica novos conhecimentos ou habilidades, você pode perguntar: o que deu certo? O que poderia ter sido melhor? O que preciso aprender para dominar melhor? Ou que estratégias posso usar na próxima vez para obter melhores resultados? Distorções de memória, ilusões perceptivas e a nossa fome de narrativa nos levam a tomar decisões erradas ou a não compreender a realidade tal como ela é. Como a memória é uma reconstrução, muitas vezes perdemos certos detalhes e precisamos preencher as lacunas do nosso conhecimento com histórias que se ajustem à nossa identidade. O viés retrospectivo. O viés retrospectivo ocorre quando superestimamos nossas capacidades preditivas após a ocorrência de um evento, enquanto ilusões de fluência surgem quando acreditamos falsamente que temos uma compreensão firme da informação porque fomos repetidamente expostos a ela. Os especialistas muitas vezes são vítimas da maldição do conhecimento, subestimando quanto tempo levará para alguém novo na área aprender uma habilidade ou conceito desconhecido. Eles simplesmente não conseguem se colocar no lugar de um novato e estão desconectados da luta e do esforço necessários para aprender o básico. Do ponto de vista da aprendizagem, o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, sintetiza o processo em 2 sistemas. O sistema 2 de Kahneman, o modo de pensar mais lento e metódico, pode treinar e programar o sistema 1, intuitivo e rápido, para executar bem as tarefas mais difíceis. Aprendizagem centrada no aluno. Para os autores, a aprendizagem centrada no aluno é louvável, mas carece de eficácia, porque os alunos não são capazes de implementar os melhores métodos de aprendizagem sem orientação e estrutura. Modelos mentais. Os modelos mentais são como aplicativos de smartphone para o seu cérebro, servindo para organizar melhor as ideias. No processo de aprendizagem, há de se destacar o efeito do falso consenso, acreditar que todos ao seu redor concordam com suas posições e veem as coisas como você.
quando, na verdade, sua perspectiva é idiosincrática e diferente da de outras pessoas. O efeito Dunning-Kruger pode ser combatido com treinamento de julgamento e metacognição. As histórias que criamos para nos compreender tornam-se as narrativas das nossas vidas, explicando os acidentes e escolhas que nos trouxeram onde estamos, no que sou bom, o que mais me importa e para onde estou indo. Uma parte significativa das habilidades de uma pessoa vem de como ela se percebe e de seu senso de autoeficácia. Reconhecer padrões e regras subjacentes ao receber feedback é a marca registrada de um aluno bem-sucedido. Bruce Henry tinha inteligência de rua, o que equivale à formação de modelos mentais precisos baseados em experiências. O risco, aliado ao tipo certo de conhecimento, pode levar a sucessos extraordinários. O método de instrução entre pares. A instrução entre pares faz com que os alunos leiam em casa. Eles vêm para a aula, pensam sozinhos em um exemplo relevante e depois formam grupos para tentar chegar a um acordo. O material é revisitado em classe, antes de fazer uma pesquisa com os alunos para ver se seu pensamento mudou. Os estilos de aprendizagem. Para os autores, os 4 estilos de aprendizagem, assim como as 8 inteligências de Gardner, muitas vezes citadas pelos gurus de aprendizado, carecem de respaldo científico. No entanto, existe uma teoria das inteligências múltiplas que tem algumas evidências por trás dela, o que inclui a inteligência prática, analítica e criativa. Só porque um aluno está atrasado em uma área específica, como inteligência analítica, não significa que ele não possa desenvolver domínio nela em seu próprio ritmo. Os testes dinâmicos visam revelar pontos fracos e promover o crescimento nessas áreas. Ele envolve 3 etapas. Um teste de compreensão ou habilidade que demonstra erros. A prática, recuperação e outras técnicas de aprendizagem eficazes. E mais testes, focados no que foi aprendido, mas também onde é necessário mais crescimento. Conhecimento e domínio do conhecimento. Para os autores, conhecimento não é conhecimento até que você compreenda os princípios subjacentes em ação e consiga os encaixar em uma estrutura maior do que a soma de suas partes. Conhecimento é o aprendizado que permite que você coloque as coisas em prática da maneira correta. Já o domínio, especialmente de ideias, habilidades e processos complexos, é uma busca. Não é uma nota em um teste, algo concedido por um treinador, ou uma qualidade que simplesmente se infiltra em seu ser com a velhice e os cabelos grisalhos. Tipos de alunos. Algumas pessoas são alunos baseados em regras e outras são alunos baseados em exemplos. Alunos baseados em regras tendem a ser alunos baseados em alta estrutura também. Eles inferem regras a partir de exemplos e constroem habilmente modelos mentais do material aprendido. Os alunos baseados em exemplos estão numa posição inferior na escala de construção de estruturas e beneficiam da observação de mais do que um exemplo de cada vez e da referência contínua às ideias e princípios principais, perguntando: quais são as regras em jogo aqui? Quais são as forças motrizes? O teste do marshmallow de Walter Mischel é uma metáfora precisa para a nossa capacidade de aprender. Somos dotados de uma certa medida de DNA que influencia a nossa aptidão e a nossa biologia, mas o foco e a autodisciplina também desempenham um papel importante na determinação do quão bem aprendemos. Todo conhecimento e representações mentais são armazenados fisicamente. À medida que o cérebro muda, os conjuntos de conhecimentos e habilidades também podem mudar. A substância cinzenta é composta principalmente de neuroníons, enquanto a substância branca é composta por axônios, dendritos e bainhas de mielina. Músicos e outros artistas têm mais mielina revestindo suas conexões neurais, o que leva a disparos mais fortes e mais rápidos entre os neuroníons, e, portanto, mais matéria branca. Não vemos com os nossos olhos, vemos com nossos cérebros. Os pesquisadores conseguiram restaurar a visão e a função do sistema vestibular das pessoas conectando uma câmera de vídeo às suas línguas. O cérebro se reconfigura,
alocando as partes visuais ou proprioceptivas do cérebro em direção à língua. As crianças têm 100 bilhões de neurônios aos 2 anos de idade e depois perdem 50% deles durante a poda sináptica. A maior parte do desenvolvimento de habilidades e aquisição de conhecimento ocorre após o pico da contagem de neurônios. O QI não é fixo, mas pode ser influenciado por fatores como nutrição, especificamente os ácidos graxos, a leitura com os pais, especialmente quando eles elaboram o texto, e a educação infantil. Embora saibamos que a inteligência cristalizada é maleável, o único estudo que mostrou mudanças na inteligência fluida foi pequeno e não pode ser replicado. O QI não importa tanto quanto coragem, curiosidade, persistência e mentalidade construtiva. Elogiar a inteligência leva a uma ênfase exagerada na aparência, enquanto elogiar o esforço fornece uma métrica que o aluno pode controlar. Metas de desempenho e metas de aprendizagem. As metas de desempenho são separadas das metas de aprendizagem. As metas de desempenho estão relacionadas aos resultados e à boa aparência, ou seja, o fracasso deve ser evitado a todo custo. As metas de aprendizagem priorizam o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades. Neste caso, o fracasso é o feedback que permite aos alunos redobrar seus esforços ou tentar uma estratégia diferente. Os alunos que são elogiados pela inteligência desistem rapidamente dos quebra-cabeças, enquanto aqueles que aprendem que a inteligência está em grande parte sob seu controle e é baseada no esforço, passam mais tempo trabalhando nos quebra-cabeças e os completam com mais frequência. A revisão como técnica de aprendizagem. A revisão é uma estratégia de estudo eficaz. Quanto mais você esperar para relembrar informações ou conceitos, mais desafiador se tornará, mas mais você será capaz de consolidar. A elaboração envolvendo metáforas, analogias e múltiplos exemplos estimula a aprendizagem, especialmente quando está ativa. Aprender fazendo é um tipo de revisão. Você tenta resolver o problema ou completar a tarefa enquanto utiliza seu repertório de habilidades. Quando você se depara com os limites de suas habilidades, você sabe que está conquistando novos terrenos. Conclusão. As principais técnicas mencionadas pelos autores para fixar o conhecimento podem ser sintetizadas em algumas palavras. São elas: revisar, intercalar, variar a prática, elaborar, refletir e a repetição espaçada. Procure revisar o conhecimento de algo que você estudou. Intercale entre aprender novos conteúdos e revisar o que já foi estudado. Tente aplicar de diferentes formas o que você aprendeu. Um bom método de revisar é elaborar mentalmente o que você estudou, tentando buscar o assunto na memória e repetir para si mesmo ou anotar num papel. Fazendo isto, você estará usando uma técnica ativa de estudo. Evite técnicas passivas como revisar lendo resumos ou revisitando o texto do conteúdo que você já estudou. Por fim, utilize a técnica de repetição espaçada, revisando o assunto estudado em determinados espaços de tempo, como algumas horas após o estudo, uma semana depois, 15 dias depois e um mês depois. Se você quer saber mais sobre o assunto, você pode ler este livro completo comprando pelo link da Amazon que disponibilizamos na descrição deste vídeo. Além disso, ao comprar o livro completo, você ajuda o nosso canal a se manter ativo com novos resumos todos os dias. E se você gostou dos insights desse resumo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo transformador. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!